valor ou dividendos, patrimônio ou renda. Se você já ouviu falar dessa classificação de empresas e quer entender melhor o que significam essas filosofias e se essa classificação ainda faz sentido, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar um pouquinho melhor das filosofias de investimento. Olá, meus amigos, é um prazer encontrá-los novamente. Se você já acompanhou um conteúdo aqui do canal e voltou para mais conhecimento, não se esqueça de verificar se já está inscrito, curtir e compartilhar esse vídeo com um amigo seu que você quer que invista melhor. Agora, se essa é a primeira vez que você acompanha um conteúdo aqui do canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Augusto, sou assessor de investimento e também o seu amigo investidor. E na conversa de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre as classificações de empresas e como nós podemos utilizar essas informações na montagem da nossa carteira. Bom, existem várias classificações possíveis dentre universos de empresas, principalmente as disponíveis aqui no Brasil, onde a maioria dos investidores começa a fazer a sua carteira. Aqui na Bolsa de Valores nós temos por volta de 400 empresas e existem várias maneiras de classificá-las. Uma maneira possível seria pelo tamanho da companhia, o que nós falamos que é a capitalização de mercado. Quando uma empresa é muito grande, nós chamamos de large caps, mas existem empresas menores, que são as mid caps, small caps e micro caps. Essa classificação não possui um valor fechado para o qual a empresa mude de nível. É uma classificação quanto ao referencial de empresas grandes, médias e pequenas. Outra maneira de classificar as empresas da Bolsa seria pelo segmento de negociação. Existem empresas que possuem ações ordinárias e preferenciais, existem empresas que possuem apenas ações ordinárias, empresas listadas no novo mercado. Essa classificação ela traz diferentes níveis de governança corporativa e algumas das empresas mais modernas possuem níveis de governanças mais avançados. E quando você sabe que uma empresa não está listada no novo mercado, você entende que ela possui ou uma listagem mais antiga ou também que optou por manter uma organização que não seguiu as inovações do mercado. E a classificação que eu comentei no início do vídeo e que fomenta uma discussão muito grande são as empresas que pagam dividendos ou as empresas focadas no crescimento. Vamos lá. Como nós identificamos esse tipo de empresa? As empresas que são classificadas como crescimento, via de regra, possuem múltiplos elevados. O que isso significa? Uma das métricas para se avaliar uma empresa seria qual é o preço da ação sobre o lucro que essa empresa está gerando. Quando nós consideramos que uma empresa tem um crescimento potencial futuro muito alto, nós trazemos esse crescimento para a expectativa de agora. Então, é possível pagar um pouco mais porque existe uma expectativa de que esse valor compense no futuro. É uma estratégia um tanto quanto mais arriscada, pois esse crescimento pode não se concretizar e apenas foi feita a compra de uma ação mais cara do que o valor intrínseco da companhia, que aliás, como eu comentei em um vídeo de valuation, é necessário fazer algumas premissas para chegar no valor correto da empresa, mas como existem componentes subjetivos, é muito difícil classificar como um valuation preciso ou impreciso. Então, quando nós olhamos para empresas que apresentam uma possibilidade de crescimento, os múltiplos geralmente são mais altos. Existem empresas que, historicamente, são classificadas como de crescimento. O principal ponto são as empresas de tecnologia. Por quê? Como ainda é um setor relativamente recente na história de análise de empresas, ele sempre promete um lucro posterior muito maior, porque essa empresa ainda está em desenvolvimento e é beneficiada pelo avanço tecnológico. Por exemplo, uma empresa que se beneficia de uma falha de mercado e coloca tecnologia, geralmente nos modelos de negócio ela precisa utilizar uma grande quantia de caixa e gera lucros menores no curto prazo, mas caso a operação dê certo, os lucros aumentam constantemente e assim no futuro o acionista tem o benefício dessa valorização. Pelo contrário, nas empresas de dividendo, é mais difícil existir essa valorização. Não quer dizer que ela não possa ocorrer, até por conta das oscilações de mercado.
Quando nós olhamos com o foco nos dividendos, geralmente as empresas que distribuem vários dividendos são as empresas maiores ou que já estão muito consolidadas em determinado segmento de atuação. Por exemplo, uma empresa que opta por distribuir dividendos acredita que os dividendos retidos na empresa não seriam tão úteis para proporcionar mais dividendos futuros e opta pela distribuição. Ou seja, uma empresa ela pode utilizar o seu lucro reinvestindo nela mesma, como fazem as empresas focadas no crescimento, ou distribuir esse lucro com os acionistas, como fazem as empresas focadas em dividendos. Mas isso não significa que uma empresa de dividendos realmente vai distribuir todo o seu lucro para os acionistas. Essas empresas possuem múltiplos mais baixos. Por quê? Porque não existe muita expectativa de um crescimento acelerado. Por exemplo, uma empresa que já é responsável por 50% das vendas em determinado ramo de atuação, dificilmente dobrará, triplicará, quintuplicará de tamanho, porque ela já é líder do setor e é muito mais difícil se manter na liderança do que chegar até ela. Uma empresa menor, de crescimento, pode se aproveitar de uma ineficiência do mercado e ter o seu crescimento potencializado. Então, as empresas de dividendos utilizam o tamanho que elas já possuem para se manter na liderança, obter lucro e fazer essa distribuição para o acionista. Mas os múltiplos baixos não são requisito para uma empresa de dividendos. Os múltiplos baixos podem significar várias outras coisas, como, por exemplo, resultados de lucro instáveis, com lucro ou prejuízo intercalado em vários anos, problemas na governança da empresa, de modo que o mercado acredita que não vale a pena colocar múltiplos tão altos para uma empresa, só que não necessariamente ela seria uma empresa considerada ideal para ter uma renda passiva. Agora, um ponto muito importante é que as empresas, tanto de crescimento quanto de dividendos, podem fazer parte da estratégia oposta. Como assim? Uma empresa que gera muitos dividendos pode ser utilizada para o crescimento da carteira se o investidor optar por fazer o reinvestimento desses dividendos. Não precisa ser necessariamente na mesma empresa, apesar dessa ser uma possibilidade. Da mesma maneira, quem está focado em empresas de crescimento pode conseguir renda na carteira com a venda das ações. Pois pense, se você alocou em uma empresa e esse crescimento se concretizou, vamos imaginar que você colocou R$10.000 e passado algum período você já tem R$100.000. Mesmo que você venda algumas ações, você ainda terá uma quantidade de patrimônio muito maior do que a quantidade que você iniciou o seu investimento. Então, não necessariamente essas filosofias são contraditórias e não necessariamente é feita uma carteira só com empresas de crescimento ou só com empresas de dividendos. Essas são algumas possibilidades, mas uma carteira saudável possui boas empresas. E essas empresas podem já ser líderes nos seus setores e distribuem a maior parte do lucro sob dividendos, ou podem ser boas empresas que aproveitam a tecnologia ou algum mercado que não estava sendo observado com a devida consideração para conseguir fazer um crescimento sustentável e também no futuro se tornarem líderes setoriais. Quando você monta uma carteira, é necessário que você faça uma seleção das empresas que podem ser por determinados setores ou por determinada filosofia de investimento. Se você optar por fazer essa diferenciação entre dividendos e crescimento, saiba que você pode cair em uma armadilha, onde as empresas de crescimento podem não se concretizar ou as empresas que pagam vários dividendos estarem pagando um valor superior ao que poderiam conseguir manter a sustentabilidade do negócio. Então é muito importante fazer uma análise completa das empresas para saber qual será a melhor possibilidade para se tornar um sócio. E para fazer essa análise é necessário várias informações, e você pode contar com um assessor de investimento para proporcionar as melhores informações e de mais qualidade para fazer a avaliação. Quando você tem uma assessoria, esse assessor também se mune de informações, por exemplo, de analistas para apresentar o melhor cenário. Se você entendeu melhor como funciona essa distribuição das empresas, tanto em dividendos quanto em crescimento, compartilhe esse vídeo com um amigo seu que está começando a investir na renda variável e quer entender melhor como montar uma carteira vencedora.
Se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo. Até a nossa próxima conversa. Tchau, tchau!